Olá pessoal, hoje o vídeo síndico vai trazer um tema que é recorrente na vida de um síndico: contratação de serviços. Nós vamos tratar do tema contratação de serviços, mais dirigido a obras, tá ok? Vamos tratar dos cuidados na hora de se contratar uma empresa, na hora de se elaborar um contrato, na hora de se analisar um orçamento. E eu digo por que isso. Muitas vezes a gente vai aferir o porquê que essa obra não andou, o porquê que essa obra paralisou, e nós temos que fazer um distrato nesse contrato, um rompimento. Infelizmente, às vezes ocorre até processo. Então, vou tentar passar algumas orientações para a gente poder ter ferramentas, principalmente quem faz a análise desse contrato num possível litígio aí, ter ferramentas para uma melhor condução para todas as partes, seja você fornecedor ou seja você o condomínio. A ideia, gente, é tentar pensar de trás para frente. Então vamos lá. Se nós vamos utilizar um exemplo de um trabalho de pintura de fachada ou de uma restauração de fachada mais completa. Então aqueles itens que vão no orçamento: lavagem, recuperação estrutural, tratamento de trincas, aplicação de selantes ou promotores de aderência, nivelamentos, aplicação do acabamento final, outras situações que possam existir, como calafetação de janelas, tratamento de juntas, identificar o melhor possível cada item e relacionar um percentual ou um preço àquela atividade. Por quê? Muitas vezes a obra parou no meio, seja por falta de dinheiro, seja por um desentendimento com a empresa contratada. Então é fácil, ou mais fácil, aferir quem está chegando nesse momento, qual o percentual, qual o valor que foi pago ou que deveria ter sido pago até aquele momento. Esta é a orientação. Utilize um bom advogado para lhe assessorar na condução, na elaboração desse contrato, para que esses elementos fiquem melhor travados. E ali você coloca penalidades, ali você coloca uma série de situações, pensando sempre nos dois lados, o fornecedor e o síndico. Tudo antes acordado é mais fácil de se tratar num rompimento, numa desavença, num distrato. Uma outra orientação que deve ser passada antes da elaboração do contrato, antes do processo de cotação, vale para o fornecedor, vale para o síndico, falo síndico, condomínio, muitas vezes assessorado pela administradora. Então vamos ter uma situação da seguinte maneira, voltando ao exemplo da fachada. Nós conhecemos todas as variáveis inerentes ao serviço que vai ser executado da fachada. Esse prédio não apresenta nenhuma patologia, nenhuma trinca que careça de uma melhor visão de um consultor. Foram checados os apartamentos, se existem umidades internas, infiltrações recorrentes, se existe um sinal de uma doença, de uma patologia na edificação, antes de simplesmente procurar fazer um orçamento, você fornecedor ou síndico, apanhar um orçamento no mercado. Foi feita uma análise específica? Porque muitas vezes, quando vai fazer o serviço, é que se depara com a surpresa, com a patologia, ou pior, no contrato de algumas empresas existem algumas cláusulas de não cobertura. Olha, nossa empresa não garante isso se ocorrer um fenômeno dessa natureza. Se a trinca for dinâmica, se for um problema estrutural, é uma proteção da empresa porque ela está trabalhando sobre a pele, né? Sobre a camada de pintura. Então, se a parede sofrer alguma trinca, alguma fissura relativa a uma movimentação da estrutura, é bem provável que ela possa se sair do processo de garantia, porque não é inerente à camada de pintura. Então, assim, esta é uma situação onde muitas vezes seria importante se fazer uma consulta a um especialista,
talvez possa gerar um projeto de reforma da fachada. E aí, com essas diretrizes, com esse escopo de trabalho, com esse projeto, orientando, o síndico, a administradora, vai ter um melhor sucesso na coleta dos orçamentos. E toda essa situação leva ela para o contrato, colocando preços. Muitas vezes pode se colocar, quando acha que pode haver uma demora, né, no cronograma de obras, quantos funcionários em média vão estar trabalhando. Tudo isso para, num questionamento futuro, haver um documento que norteie a análise futura de um possível distrato ou de um problema, ou que pelo menos a situação corra de uma melhor maneira, clara entre as partes, e diminua os questionamentos de um grupo gestor. Olha, devia estar trabalhando com tantos funcionários aqui, está muito lento, não está atendendo. Está dentro do cronograma, com funcionário previsto, dentro das características já prometidas pelo fornecedor. Importante relacionar no cronograma os dias que serão gastos naquela obra, naquela atividade, pelo menos em média. Deixar claro essa situação para aferir. E aí você utiliza, fornecedor, um diário de obras, que a gente não tem visto muito em obras, para relacionar qualquer atividade do dia a dia e os eventos que saíram fora do previsto. E importante também colocar a relação de pagamentos de acordo com esse cronograma, para que o síndico, para o condomínio, tenha uma gordura, porque se ocorrer um avanço no cronograma, uma ampliação nos dias trabalhados, isso não possa comprometer muito o pagamento já efetuado pelo condomínio e não ultrapassar a condição de pagamento ao percentual de obra realizado. Importante, então, essas dicas para que, no momento da contratação, você tenha uma melhor ferramenta contratual e informações para que você controle melhor a sua obra e evite discussões, ou se essas discussões ocorrerem, que elas sejam melhores pautadas, ok? Um abraço e até a próxima.